Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa noite de estudos, cantando a música do Padre Germando, mentor espiritual da nossa casa. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma página do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Prestem atenção que agora a gente não faz comentário depois da leitura, tá bem? A mensagem é ação, bondade. A cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que, à semelhança do amor, igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico, em nome do Criador, sustentando os seres e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Faz o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como dever que te impões a favor de ti mesmo, e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmerece a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome, no entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo pontes de ligação e segurança para a harmonia do mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que, sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda, e não os que brilham nos veículos da comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir.
Bem, irmãos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, nosso Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Vamos mentalizar Jesus, nosso amado irmão, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Maria Santíssima, nossa mãe, está sempre intercedendo por nós. Germano querido e toda a espiritualidade amiga dessa casa. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que saiamos daqui com o afago que o nosso coração precisa. Que recebamos aqui o cuidado que a gente tanto almeja na noite de hoje. Que a espiritualidade amiga envolva, intua e guie o nosso irmão Rodrigo no estudo de hoje à noite. E assim, então, pedimos autorização para dar início ao estudo de hoje. Assim seja. Rodrigo, é com você. Eu, né? Muito obrigado, Felipe. Obrigado a você. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar com o companheiro, o Centro Espírita Aprendizes do Bem. E nós estamos muito felizes que hoje nós estamos iniciando o nosso ano de 2025 de palestras. Gostaríamos de agradecer a direção da casa, pois na condição de estagiários da vida, nós temos a absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. A minha tarefa na noite de hoje é muito tranquila, pois o tema que eu irei trabalhar é um tema que, além de ser de conhecimento de todos, eu tenho a convicção que para os amigos aqui do Centro Espírita Aprendizes do Bem é muito fácil, né? Nós iremos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. É fácil, né? Disse-nos Paulo de Társio, sendo repetido posteriormente por Camões e mais recentemente por Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Certa feita, os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se. E um que era doutor da lei foi lhe propor a seguinte questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus falou. O primeiro, amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E continuou ele, em verdade eu vos digo, esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Vejam, ao resumir todas as leis e todos os profetas, Jesus o faz em dois mandamentos. Amarás a Deus, amarás ao próximo. Mas os dois mandamentos nós temos um único verbo, que é o verbo amar. Então nós podemos dizer que Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas em uma única lei, que é a lei do amor. E o nosso tema da noite de hoje é justamente o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. O primeiro é amarás a Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu tinha muitas certezas. Surpreendentemente, ao chegar aos 40, essas certezas transformaram-se em dúvidas. E hoje tenho muito mais dúvidas do que certeza. Mas o que eu posso afirmar sem medo de errar é que Jesus de Nazaré é o maior educador que já pisou no globo terreno. Por quê? Porque Jesus ele exemplificou tudo aquilo que falou. E Jesus ele vem nos trazer um instrumento pedagógico muito interessante, que são as parábolas. Não é porque a parábola ela tem um condão de, na medida em que nós vamos evoluindo moral, intelectual, espiritualmente, nós vamos conseguindo melhor compreendê-las. E nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo, nós temos duas passagens que merecem a nossa atenção. Uma é uma parábola e a outra é um ato da vida do Cristo. Vamos começar então pela parábola dos credores e dos devedores. Disse-nos o Mestre: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu tomar conta aos seus servos. Então trouxeram-lhe um que devia-lhe 10.000 talentos. E como o rei percebeu que aquele servo não tinha como lhe pagar, ele ordenou que ele fosse vendido
Mas não só ele, a sua esposa, seus filhos e seus bens, para que pudesse pagar tudo aquilo que lhe devia. O servo, no entanto, lançou-se aos seus pés pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco mais de paciência e lhe desse um tempo, que ele arrumaria um jeito de pagar. O rei teve compaixão dele e o liberou, deixando ir, perdoando a sua dívida. O servo perdoado, ao sair do castelo do rei, encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros. Ele então agarrou o companheiro pelo pescoço, quase estrangulando, e dizendo que ele pagasse aquilo que lhe devia. O companheiro lançou-se a seus pés pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e lhe desse um tempo, que ele arrumaria um jeito de pagar tudo aquilo que devia. O servo perdoado, no entanto, não quis saber, e mandou que os soldados levassem seu companheiro para a prisão, e que dali ele só saísse quando conseguisse pagar tudo aquilo que lhe devia. Os outros servos, vendo aquela situação, se preocuparam e foram falar com o rei. O rei então manda chamar o servo perdoado e fala assim: meu servo, você veio aqui, você estava me devendo 10.000 talentos. Você veio aqui e pediu clemência e eu tive compaixão de você. Você não estava obrigado a fazer o mesmo para com o teu companheiro? O rei, então colerizado, mandou que os soldados levassem o servo anteriormente perdoado para a cadeia e que dali ele só saísse depois de pagar toda a sua dívida. Na época em que Jesus esteve encarnado na terra, uma questão que era muito sensível, que era muito cara para os judeus, era o dever de pagar tributos para o Império Romano. Essa questão de ter que pagar impostos para os romanos perturbava tanto os judeus que se transformou quase numa questão religiosa. Então os fariseus reuniram-se, e tentando enredar Jesus em suas próprias palavras, foram lhe propor as seguintes questões. Seguinte questão, um pequeno parêntese. Vocês vejam uma coisa. No ministério que Jesus teve aqui na terra, ele não teve problema com os cobradores de impostos, com os publicanos. Ele não teve problema com a mulher adúltera, com a prostituta, com os leprosos, nem com os criminosos. Quem deu problema para Jesus, que ficava tentando pegar no pé dele o tempo todo, foram quem? Foram os religiosos. Nós não somos fáceis desde essa época, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então, os fariseus, tentando enredar Jesus em suas próprias palavras, foram propor a ele a seguinte questão: mestre, sabemos que dizeis a verdade. Então queremos saber o seguinte do Senhor: é permitido nós pagarmos ou deixarmos de pagar tributo a Roma? Olha o que os fariseus perguntaram para Jesus. Porque dependendo da resposta de Jesus, Jesus teria um problema com a autoridade romana, ou então insurgiria contra ele os judeus. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, disse-lhes: hipócritas, por que me tentai? Apresentai-me uma moeda que utilizais para pagar o tributo para Roma. E o fariseu apresentou para ele um denário. Jesus então virou-se para ele e perguntou: de quem é este rosto e esta inscrição? E disse-lhe o judeu: de César. Então Jesus diz aquela famosa frase: se é de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores, e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque na parábola dos credores e dos devedores, o que nós aprendemos? Que nós devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. O servo não ficou feliz quando o rei perdoou sua dívida de 10.000 talentos? Por que ele não fez o mesmo com seu companheiro que devia bem menos, 100 dinheiros? Então, a parábola dos credores e devedores ensina para a gente que é o seguinte: eu preciso fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quer nos ensinar com essa passagem, com esse ato da vida dele? É que nós devemos dar para cada um aquilo que pertence
a cada um. Nós precisamos respeitar o outro. Quando eu era pequenininho lá em Bangu, eu aprendi, através dos ensinamentos da dona Dalva e do seu Edilson, que os meus direitos iam até onde começavam dos meus semelhantes. Eu preciso respeitar o outro. Eu preciso dar a cada um o que é de cada um. Por isso que eu falei que essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores, e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque quando eu respeito o outro, e quando eu dou ao outro aquilo que lhe pertence, e quando eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Mas vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Segundo mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. O que é amar? Nós poderíamos definir a palavra amor, amar, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Eu repito, nós podemos definir a palavra amar, amor, como o sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. E quem é o próximo? Será que o próximo são apenas aqueles que moram comigo na minha casa? A minha esposa? As minhas filhas? Será que o próximo são os meus parentes, meus pais, meu irmão, meus cunhados, minhas sobrinhas? Será que o meu próximo são os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, aqueles que habitam no mesmo bairro, na mesma cidade ou no mesmo país? A definição de próximo, conforme compreende Jesus, nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos e de Mateus. Certa vez, Jesus estava em uma casa cercado de uma verdadeira multidão. Quando alguém chega para ele e fala assim: mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos, e eles te chamam. Jesus olha para eles e pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olho por toda aquela multidão, o que ele diz? Aqui está minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é a minha mãe e são os meus irmãos. Então Jesus define no Evangelho de Marcos e de Mateus como meu próximo quem? Toda a família humana. Mas vejam, não é toda a família humana terrestre, mas toda a família humana universal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o amor é da essência de Deus. Eu repito, o amor é da essência de Deus. Então eu pergunto aos amigos, se o amor é da essência de Deus, e se nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, todos os seres humanos amam. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o caso de José Maria. Um dia, quando André Luiz e Hilário acompanharam o instrutor Aulus a um estudo do intercâmbio entre o mundo visível e invisível, a mediunidade, viram adentrar no ambiente mediúnico pobre espírito adementado, que parecia um fidalgo antigo, repentinamente retirado do subsolo, pois a substância que o envolvia era uma substância escura e viscosa. Naquele rosto expressava-se o rancor, a maldade, a astúcia e o endurecimento, o que atemorizou as demais entidades que estavam ali para tratamento. José Maria trazia na mão direita um chicote e blasfemava por estar ali contra a sua vontade e perguntava quem havia arrancado seus olhos. E maldizia ele as ideias revolucionárias do iluminismo e da Revolução Francesa, dizendo que tais ideias não chegariam à sua fazenda, pois venderia todos os seus escravizados alfabetizados. Afinal de contas,
Os reis e os nobres eram os escolhidos de Deus. Cativos são cativos, senhores são senhores. E perguntava a ele, como esses negros irão produzir sem um chicote no lombo? Matarei todos aqueles que tentarem fugir. Aulus esclarece a André Luiz Hilário que José Maria fora um fazendeiro desumano que viveu na época do Brasil colônia. Terrível algoz para os infelizes cativos que caíam em suas mãos. André Luiz percebe que José Maria estava cego. Um pequeno parêntese. Aqueles que já tiveram a oportunidade de assistir uma palestra minha, sabem que na maioria das palestras eu sempre arrumo um jeito de trazer a história de um cego, né? O nome disso é reserva de mercado. Mas vamos deixar isso para lá. Então, André Luiz percebe que José Maria estava cego. Então, Aulus diz para André e para Hilário que José Maria, além de punir os escravizados que tentavam conquistar a liberdade, né, com o suplício do tronco, mandava arrancar os olhos. E aqueles que sobreviviam eram sentenciados às mandíbulas de cães ferozes, de onde não tinham como escapar, pois estavam cegos. E Aulus diz então a André Hilário, José Maria desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas apesar de estar tanto tempo na pátria espiritual, mantém enterrado seu pensamento em sua fazenda, em sua riqueza, em seus escravizados. Eu tenho um amigo chamado André, que também é deficiente visual, né? E o André ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. Eu já até falei do André em uma outra palestra minha, porque eu tenho esse mau hábito, né, de falar da vida alheia. Mas fiquem tranquilos que o André está ciente. E o André trabalhou durante muito tempo numa escola ali em Realengo, e ele me disse que durante um bom tempo ele trabalhou com uma diretora que era uma pessoa muito difícil de lidar. Pois ela tinha uma grande dificuldade do relacionamento interpessoal, né? Essa dificuldade ia tanto em relação aos alunos, os inspetores, mas principalmente com os professores. Mas tinha uma coisa que chamava muita atenção do André. Pois ele ficou sabendo que todos os dias essa diretora chegava 1 hora antes de abrir a escola. Então a escola abria às 7 horas, chegava às 6 horas da manhã. Por quê? Porque na praça em frente à escola, naquela época, tinham muitos gatos abandonados. E ela chegava mais cedo para levar água, comida e remédio para aqueles pobres animais ali abandonados. A minha filha mais velha, a Júlia, 4 anos atrás, ela me apresentou a Netflix. E esse acontecimento na minha vida teve um caráter assim ambíguo. Que se por um lado foi muito bom, né, que eu passei a me distrair assistindo a série, os filmes, por outro lado eu fiquei viciado na Netflix, né? E hoje eu não consigo ir dormir sem antes assistir um episódio da série da vez. E aí, com esse fato, né, 4 anos já se passaram, eu praticamente já assisti todas as séries com audiodescrição em português e em espanhol. E quando eu estava me preparando para a palestra da noite de hoje, eu lembrei de uma série que eu já assisti há um certo tempo atrás, chamada Narcos, onde o nosso brilhante ator brasileiro Wagner Moura interpreta, né, a figura histórica do sanguinário narcotraficante colombiano Pablo Escobar. E o que me chamou muita atenção naquela série, né, e que fez eu lembrar, porque como é de conhecimento de todos, Pablo Escobar assassinou centenas de pessoas na Colômbia. Mas ele, na série, demonstra ter um amor profundo pela sua família, pela sua esposa Tata, seus filhos e sua mãe. Então, eu volto à pergunta anterior. Se o amor é da essência de Deus, e se nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, será que todo ser humano ama? Todo ser humano ama. Quando eu defini o amor, eu disse que o amor é o sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. No livro Nos Domínios da Mediunidade, José Maria amava o ouro. A diretora da escola amava os animais. Pablo Escobar amava a sua família.
O Evangelho nos esclarece ainda que quando nós somos criados simples e ignorantes, nós temos instintos. À medida em que nós vamos evoluindo, né, intelectualmente, porém não moralmente, nós vamos passando a ter sensações. Até que a gente evolui um pouco moralmente, a gente passa a ter sentimentos. E todo ser humano ama algo, alguma coisa ou alguém. É claro que a gente não tem aquele amor de Jesus, mas nós temos o amor cantado por Chico Chico, em sua belíssima canção, que ele fala que ele é aquele amor parcelado em 10 vezes sem juros, né? O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso de Dimas. André Luiz, ao acompanhar o instrutor Jerônimo no desenlace de alguns companheiros aqui na Terra, conhece o caso Dimas. Então André, que é muito curioso, né, perguntou para Jerônimo: mas Jerônimo, Dimas está retornando para a pátria espiritual no momento adequado, no momento que estava combinado? E Jerônimo diz que não. Que Dimas estava voltando um pouco antes. O que causou uma grande estranheza em André Luiz. Porque André Luiz também voltou um pouco antes, não conseguiu completar todo o tempo que tinha para estar encarnado. E quando ele chega na pátria espiritual, ele vai parar onde? No umbral. E ali permanece por 8 anos, conforme narrado no livro O Nosso Lar. Pois André Luiz foi considerado um suicida inconsciente. Então André ficou pensando assim: não, peraí, agora eu não entendi nada, né? Se eu retornei antes, fui parar no umbral por 8 anos, fui considerado um suicida inconsciente, por que Dimas está tendo toda essa atenção da pátria espiritual? Então André vira-se para Jerônimo e fala: Jerônimo, mas veja bem, se Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual, e ele não conseguiu completar todo o tempo que ele tinha para estar na Terra, ele também não desperdiçou parte de sua encarnação e não será considerado como eu um suicida inconsciente? E aí Jerônimo, né, que é muito mais educado do que eu, né, espírito superior, o que ele fala para não humilhar o André? André, eu não conheço particularidades do teu caso, né? Mas em relação a Dimas, ele está voltando um pouco antes para a pátria espiritual devido à vida de sacrifícios que ele sempre foi exposto. Dimas reencarnou numa família muito humilde e sempre garantiu a sua subsistência e de sua família com enorme despesa de energias. Mas mesmo assim, sempre encontrou tempo e recursos para assistir os menos favorecidos. O que muito diferia da situação de André Luiz, né? Porque André Luiz desperdiçou o tempo o quê? Com excessos de toda a ordem. Então, o sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o egoísmo é a chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. Nos diz ainda que o egoísmo deve ser o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem apontar as suas armas, devem concentrar os seus esforços. Então o egoísmo é o sentimento contrário ao amor, à caridade. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo do nosso progresso moral. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. No octódromo da evolução, o nosso maior adversário, na verdade, o nosso único adversário, quem é? Somos nós mesmos. No octódromo da evolução, o nosso único adversário é o homem velho que ainda existe dentro de cada um de nós. Aquele homem egoísta, orgulhoso e vaidoso. O capítulo 11 nos diz que Jesus, ele foi o maior exemplo de amor e de caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Por quê? Pilatos sabia que Jesus não era nenhum criminoso. Pôncio Pilatos sabia que Jesus era um homem bom e justo.
E ele chegou a se animar a falar isso para os judeus, para os religiosos. Vocês querem crucificar esse cara? Mas esse homem é um homem bom, ele é um homem justo. Mas os judeus insistiram. E aí o que fez Pôncio Pilatos? Lavou as mãos. Não sou eu que vou morrer. Não sou eu que estou condenando. Como diz o jovem, né? Tô nem aí. Deixou matar Jesus. Tá? Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o maior exemplo que nós temos de amor e caridade foi Jesus. E o do egoísmo, Pôncio Pilatos. O Evangelho nos diz ainda que nós não temos apenas o egoísmo individual. Nós também temos aquele egoísmo de família, de casta, de raça. Nós temos o egoísmo de nação. E é impressionante. Como em pleno ano 2025, nós vemos líderes de importantes nações do mundo fomentando a xenofobia, né? Tratando migrantes como verdadeiros criminosos, recusando-se em receber refugiados de tragédia humanitária de toda a ordem. Parece que nós não aprendemos nada com a lição do Império Romano, né? Porque dizem por aí que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros e a sábia com os erros dos outros. O importante da gente estudar a história é o quê? É a gente ver o que deu certo e o que deu errado. Eu digo mais. Tudo o que acontece em nossas vidas, as pessoas com que a gente tem a oportunidade de conviver, os fatos históricos, são para nós o quê? Grandes exemplos. Muitas vezes do que fazer, mas principalmente do que não fazer. E nós não aprendemos nada com o Império Romano. Porque lá no Império Romano, o que achavam os cidadãos romanos? Que eles eram mais importantes que todos os outros cidadãos do planeta Terra. O egoísmo de casta, o egoísmo de raça, gerou na história da humanidade terrena o ato criminoso e hediondo do quê? Da escravidão. Quando um ser humano escravizava um semelhante seu. Né? Que só aqui na Terra do Cruzeiro, este ato hediondo e criminoso foi praticado por mais de 3 séculos contra os nossos irmãos afrodescendentes. E para nós que somos espíritas, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação, não tem o menor sentido. Porque quando a gente lê, por exemplo, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, é um ótimo livro, a gente vai ver que o Eustáquio, uma hora ele reencarna na França, outra hora na Inglaterra, outra hora na Itália. Ele chegou a reencarnar aqui no Brasil como povos originários. Então, que egoísmo de raça, que egoísmo de nação é esse? Tá? Nós, na doutrina espírita, nós temos bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo, na literatura espírita. Eu vou trazer apenas 2, devido ao nosso tempo, né? O primeiro que eu vou trazer está no livro O Céu e o Inferno, que é o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, né? Rica, nascida de família nobre, mas que tratava os socialmente menos favorecidos como seus irmãos. Não tinha uma superioridade, uma proteção humilhante. Condessa Paula praticava a verdadeira caridade, seguindo aquele ensinamento do Cristo que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Mas não pensem vocês que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época. Não. Ela era casada, tinha filhos, cumpria suas obrigações, seus deveres que a sua posição social a impunha. Mas o que Condessa Paula fazia? Ela evitava o desperdício. E com o que ela economizava com os desperdícios, ela utilizava para auxiliar quem? Os seus irmãos menos favorecidos. Ela fazia para com os outros aquilo que gostaria que fizessem com ela. Um outro bom exemplo que nós temos na literatura espírita de amar ao próximo como a ti mesmo está no livro 50 anos depois, é o caso de Célia. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe, Alba Lucínia, assume a maternidade daquela criança, fruto da armação de Cláudia Sabina
com a escrava Atélia. Esse livro é muito interessante, não sei se vocês já leram. Mas a Cláudia Sabina, ela era apaixonada pelo marido de Alba Lucínia, Elvídio Lúcio. E o esposo de Cláudia Sabina era apaixonado por Alba Lucínia. E olha o que aconteceu. Elvídio Lúcio estava muito tempo fora de casa, porque ele estava a serviço do Império Romano, a pedido do imperador Adriano, comandando umas obras longe da capital do Império Romano. E na ausência de Elvídio Lúcio, o prefeito de Roma todos os dias ia na casa dele, importunar a sua esposa Alba Lucínia. Cláudia Sabino fez com que Elvídio Lúcio tomasse conhecimento desse fato. E nas vésperas que ele estava retornando para Roma, o que fez Cláudia Sabina? Cláudia Sabina mandou que a escrava Atélia desse um sonífero para Alba Lucínia e fosse na roda dos enjeitados e pegasse um recém-nascido, um menino. E ali ela preparou toda uma cena de um parto. Quando pela manhã Elvídio Lúcio chega, já veio com a cabeça quente, porque sabia que o prefeito estava vindo visitar a sua casa, aquela coisa toda. Ele vê aquela criança, aquela cena de parto, ele vê a mulher meio atordoada. O que ele pensou? Célia, ao ver aquela situação, né, ela acreditando que a mãe talvez pudesse ter cedido, né, aos apelos lá do prefeito, ela assume a maternidade daquela criança. E ela é expulsa de casa pelo seu pai, Elvídio Lúcio. Célia, então, passa a vagar sozinha, ela e o recém-nascido, pelas estradas do Império Romano, sendo assistida aqui e ali por humildes cristãos piedosos. Depois de muito andar, muito peregrinar, Célia chega numa aldeia muito longe da capital do Império Romano, num dia de uma forte tempestade, de uma forte chuva. E Célia é acolhida por um velho cristão chamado Marinho. Marinho bota a Célia para dentro de casa, junto com a criança, e diz que ela pode ficar ali o tempo que ela desejar. Então, Célia passou a viver ali com Marinho, e Marinho conta para ela que ele fundou na África, um monastério na cidade de Alexandria, e que ele gostaria muito de ter enviado sua filha, mas sua filha desencarnou. Então ele pergunta para Célia se Célia não gostaria de ir para o monastério. E Célia diz que sim, que gostaria de ir. Ele fala assim, só tem um problema. Primeira questão é que eu não vou poder viajar contigo, porque ele já estava muito doente. E é muito perigoso você ir, uma mulher, viajar sozinha de Roma para a África. E tem uma outra questão. Lá só aceitam homens. Vocês imaginem só, né? Se hoje, em pleno ano de 2025, as mulheres já sofrem violência de toda ordem, imagina naquela época. Então, irmão Marinho sugere a Célia que ela bote uma vestimenta masculina e passe a se apresentar na sociedade como seu filho, o que ela fez. Após a morte do recém-nascido e de Marinho, Célia, em vestimentas masculinas, pega o dinheiro que o Marinho havia deixado para ela e viaja para a África. Ao chegar em Alexandria, Célia se apresenta, né, ao pai Epifânio, líder severo daquela instituição, dizendo que é filha de Marinho. O pai Epifânio diz para ela, olha, você não tem dinheiro para ficar aqui, mas se você quiser, né, eu deixo você ficar, mas você vai ter que trabalhar. Célia concorda. E ali ela começou a viver tranquilamente. Só que, irmão Marinho, Célia começa a trazer para o monastério ideias verdadeiramente cristãs, o que incomodou pai Epifânio. Então, o pai Epifânio, para puni-lo, o que fez? Olha, a partir de agora, irmão Marinho, você vai ser o responsável por ir pegar os alimentos e suplementos do monastério na cidade mais próxima. Então, Célia tinha que ir a pé até a cidade mais próxima, pernoitava lá em uma hospedaria, voltava no dia seguinte. E tudo estava indo muito bem. Até que, num dia, chega no monastério quem? O dono da hospedaria com a sua filha, Bruneilda. E Bruneilda acusa o irmão Marinho, Célia, de ser pai do seu filho. Célia, para não prejudicar a moça, assume agora a paternidade daquela criança. Célia é expulsa do monastério por pai Epifânio, mas que deixa ela ficar num casebre ali próximo, desde que tome conta da horta para alimentar, né, o monastério. E ali, então, irmão Marinho, Célia, passa a realizar o seu ministério junto aos mais necessitados da região. O tempo passou, e muitos anos depois,
Em Roma, a antiga escrava Atélia vai até a casa dos Lúcios e conta para Alba Lucínia e para Elvídio Lúcius que, na verdade, a menina Célia não deu à luz a criança nenhuma, que tudo não passou de uma armação de Cláudia Sabina e dela. Alba Lucínia, que já estava com a saúde muito debilitada, tendo essa notícia, vem a desencarnar. E Elvídio Lúcio, então, passa a não poupar esforço para tentar localizar Célia, sem conseguir sucesso. Elvídio estava muito desiludido, não conseguia encontrar Célia, a esposa havia morrido. Então, um amigo seu convida ele para ele participar de uma reunião cristã. E nessa reunião cristã, ele escuta falar do apóstolo de Alexandria, irmão Marinho. Então, Elvídio Lúcio resolve viajar para a África para conhecer irmão Marinho. E quando ele chega em Alexandria, irmão Marinho estava dando uma palestra para os seus vizinhos. Elvídio Lúcio tem a impressão de conhecer aquela pessoa. Célia, ao ver o pai, tem o impulso de correr para ele, se revelar, dizer que lhe perdoa, mas algo lhe impediu. Então, o irmão Marinho, Célia, vai, conversa com ele, e Elvídio Lúcio passou alguns dias ali, com o irmão Marinho, com Célia. E Célia ficou aconselhando seu pai, que ele retornasse para Roma e tentasse resolver as coisas, né? Como já nos ensinou o Chico Xavier, não dá para fazer um novo começo, mas dá para começar um novo fim. E foi isso que Elvídio Lúcio fez. Ele retorna para Roma e diz para sua outra filha, Elvídia, e para o genro Caio Fabrícios, que irá libertar todos os seus escravos e doar 2/3 de sua fortuna para os mais necessitados, reservando apenas 1/3 da outra filha, de Elvídia. Caio Fabrícios e Elvídia concordam. Após tudo realizar, Elvídio Lúcio, que já estava muito doente, resolve, antes de morrer, reencontrar irmão Marinho e viaja novamente para a África. Ao chegar em Alexandria, Célia também já estava em seus últimos dias, mas ela teve tempo de se revelar para o pai e dizer que lhe perdoa. Então, na literatura espírita, 2 bons exemplos que nós temos de amar ao próximo como a nós mesmos está no livro Céu e Inferno e nos 50 anos depois. Porque quando Condessa Paula tratava os socialmente menos favorecidos como irmãos, sem superioridade, sem uma proteção humilhante, né? Não sabendo a mão esquerda o que dava à direita, porque a caridade que ela fazia, só quem sabia era ela e os miseráveis que a recebiam, os que necessitados. Quando Célia assume a maternidade e posteriormente a paternidade para proteger a mãe Alba Lucínia e Bruneilda, mesmo tendo ciência das consequências daquele ato, ela estava fazendo para o outro aquilo que gostaria que fizessem para ela. Ela estava amando ao próximo como a si. O último ponto que nós temos para estudar do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, é o mais simples. Por isso que eu deixei para o final, né? É a caridade para com os criminosos. Essa é simples, né? Caridade para com os criminosos. Eu gosto muito de notícias, né? Durante a semana, a primeira coisa que eu faço de segunda a sexta, quando acordo, é ligar a televisão no Fachel, né? Olha a hora. Quando eu chego à noite, depois de ir à academia, não parece, mas todo dia eu vou à academia, né? Eu assisto os telejornais. Depois eu pego meu celular e ouço algumas notícias nos sites, né, de notícias como G1, UOL. E antes de dormir, né, depois de assistir o meu episódio da série da vez, eu tenho um radinho, né? Todo cego gosta de rádio, eu também, né? E eu tenho meu radinho e eu boto baixinho embaixo do travesseiro para não incomodar o sono da Nívia, na CBN. Porque ali, quando eu fico prestando atenção na notícia, eu acabo dormindo, já que eu tenho insônia, né? Em fevereiro desse ano, eu assisti uma notícia no Fachel que me trouxe um grande incômodo. Um jovem, aqui na zona oeste da nossa cidade, pediu para que um amigo o filmasse enquanto ele lançava 2 garrafas de coquetel Molotov contra um irmão nosso em situação de rua que dormia. Aquele ato de desamor me trouxe um incômodo tão grande, mas a minha sorte é que eu já estava começando a me preparar para a palestra da noite de hoje.
E eu lembrei dessa parte final do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade para com os criminosos. Quando eu disse para vocês que a caridade para com os criminosos era muito fácil, era muito simples, é porque na verdade é o contrário, né? Ainda mais para nós, moradores da cidade do Rio de Janeiro, que somos bombardeados todos os dias com notícias de violência, de criminalidade. Não só na imprensa oficial, mas também nas redes sociais. Né? No meu bairro tem uma página lá no Facebook chamada Pilares da Depressão. E no Pilares da Depressão é narrado todos os atos criminosos da redondeza. Mas também nos grupos de WhatsApp, quer seja o da família, quer seja o dos vizinhos, o dos colegas de trabalho, né? Ou às vezes até conversando com um companheiro. E às vezes, é raro, mas acontece muito, né? Da nossa casa a gente escuta os barulhinhos de tiro. É raro, mas acontece. Não é por outra razão, né, que a maioria de nós que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro, vou utilizar uma expressão católica, né? A maioria de nós somos devotos de quem? De São Jorge. Ou, para os nossos irmãos, né, de religiões de matriz africana, de Ogum. E até mesmo nós, espíritas, somos muito simpatizantes desse espírito chamado São Jorge, devido a toda essa violência que nós escutamos todos os dias. Eu, há 20 anos atrás, e eu lembro muito disso, porque a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, da Júlia, eu morava em Cascadura, ali no IAPC. E eu chegava todos os dias em casa por volta das 18h30. E nesse horário, nessa época, estavam começando 2 programas na televisão que eu gostava muito de assistir. Um era no SBT, o Chaves. E o outro na Record, Cidade Alerta. Vejam que eu tenho um gosto muito duvidoso, né? Mas vamos deixar isso pra lá. E aí eu alternava, dependendo do meu humor, um dia eu assistia o Chaves, outro dia eu assistia o Cidade Alerta. E eu me recordo que naquela época apresentava o Cidade Alerta, um repórter que já até veio desencarnar, que ele tinha uma frase que já me incomodava muito. Ele gostava de dizer que bandido bom é bandido morto. E por que essa frase me incomodava muito? Porque é uma frase anticristã. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo. A sua última parte nos recomenda que é a caridade para com os criminosos. E o Evangelho nos diz o seguinte: o mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como o melhor dos homens. O mais terrível dos criminosos é tão teu irmão como Jesus. E ele nos recomenda o seguinte, ó, meu amigo, não julga ninguém não. Sabe por quê? Porque esse ato esse ato criminoso que você fica indignado, que você abomina, quem garante que num passado não muito longínquo, num passado recente, você não fez coisa muito pior? A gente, graças a Deus, não tem acesso às nossas encarnações anteriores. Mas quem garante que esse ato que hoje eu fico indignado, esse ato criminoso, será que eu não pratiquei algo bem pior, num passado não muito longínquo, num passado recente? Basta a gente estudar a história da humanidade terrena. Será que eu não fui um general romano com toda a violência da legião romana? Um bárbaro? Um viking? Um inquisidor? Então o Evangelho nos recomenda o seguinte, olha, não julga não, deixa pra lá. Você não tem acesso ao teu passado, você não tem acesso ao que você fez. Então, evita esse constrangimento, né? É claro que nós ainda não estamos no patamar de Jesus. Porque Jesus, ao ver um criminoso, o que ele olhava para a pessoa e pensava? É uma pobre criatura, está doente, né? E vai ter que arcar com todas as consequências dos seus atos. Vide o que ele fez no momento fatídico da crucificação. Mas o Evangelho reconhece isso. Você não tem condições ainda de fazer dessa forma. Mas faz o seguinte, já que não dá para entender aquela pessoa como, né, uma pessoa doente, que vai ter que arcar com todas as consequências dos seus atos, faz uma prece. Faz uma prece. Quando souber de alguma coisa de criminalidade, de violência, faz uma prece.
não só pela vítima, mas principalmente pelo criminoso, para que ele possa se arrepender, para que ele possa ter coragem para arcar com todas as consequências de seus atos. Porque a frase verdadeiramente cristã não é bandido bom, é bandido morto. A frase cristã é bandido bom, é bandido recuperado, é irmão regenerado. Jesus é o grande embaixador do Senhor da vida na terra. Jesus é o grande embaixador do Senhor da vida na terra. Então, se nós quisermos tentar entender como Deus compreende o amor, onde é que nós vamos encontrar essas explicações do que é amor para Deus? Nos exemplos deixados pelo Mestre. No livro Premissas do Reino, nós temos o caso de Natanael, o paralítico de Cafarnaum. Eu tenho 17 anos de doutrina espírita, mas até o ano passado eu não conhecia essa história do paralítico de Cafarnaum. No ano passado, a minha esposa Lívia começou a fazer palestra. E aí o primeiro tema que ela escolheu foi justamente esse, o paralítico de Cafarnaum. E eu fiquei tão encantado que eu pensei assim, eu sou um pouquinho invejoso, né? Ó, na primeira oportunidade, eu vou usar também, né? É claro que eu não vou contar tão bem como a Nívia conta, mas eu vou me esforçar. Após um dia de intenso trabalho, onde havia curado e sarado males de todas as ordens, o Rabi estava fatigado. Simão, ao perceber isso, aproxima-se dele e carinhosamente o afasta daquela multidão que era insaciável. Simão tira Jesus da sala da casa humilde, levando-o para o quintal da parte de trás que dava para o mar, para a praia. A noite começava a cair. E Jesus e Simão sentaram-se nas raízes da velha árvore. E ali o mestre perdeu-se em meditações. E Simão ficou admirando como o Rabi era belo. Como ele tinha algo que diferenciava dos outros homens. Era sábio, porém humilde. Dizia pouco, mas falava muito. Até que Simão percebe que Jesus chorava. Então, muito preocupado, Simão diz para ele, mestre, choras? Creio que de alegria, devido a tantas curas que fizemos no dia de hoje. E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum, sim, Simão, choro, mas não é de alegria e de tristeza. Simão então diz, de tristeza, mestre? Não consigo compreender. Depois de todo o êxito do dia de hoje, como de tristeza? De tristeza, Simão. Pois nem tu, nem eles me compreendem. Eu sei que não seria compreendido neste momento, mas tenho compaixão de vós, tenho piedade de vós. Naquele mesmo momento, no outro ponto de Cafarnaum, Natanael, o paralítico de Cafarnaum, que havia sido curado horas antes pelo mestre, estava em uma taberna, embriagando-se de vinho, em conversa menos digna com um amigo e na companhia de prostitutas. Natanael contava em alto tom para todos o prodígio de sua desdita. Dizia ele, estive preso em um leito de dor e sofrimento durante muitos anos e hoje fui curado por Jesus e retorno aos prazeres da vida e à saúde. Simão então indaga de Jesus, mas mestre, por que diz que nós não te compreendemos? Simão, neste mesmo momento, Natanael conta com uma alegria infantil tudo aquilo que lhe aconteceu, embriagando-se de vinho e da companhia de mulheres menos felizes. Jesus chorou de tristeza, pois nós não o compreendíamos, como ainda não o compreendemos. Amar ao próximo como a ti mesmo. E por não compreendê-lo, olha quantos sofrimentos nós já vivemos. A perseguição aos primeiros cristãos, as cruzadas, o santo ofício, o absolutismo, o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os horrores do nazifascismo e tudo aquilo que nos acontece até o dia de hoje. Tudo isso porque nós ainda não conseguimos compreender o Mestre, amar ao próximo
como a nós mesmos. Disse-nos o poeta popular: para termos paz na terra, basta repartirmos melhor o pão. Enquanto nós não compreendermos que não basta eu estar bem, a minha família está bem, os meus vizinhos estarem bem, enquanto nós não nos sensibilizarmos com o sofrimento dos outros, nós aqui na terra não teremos nem descanso, nem tranquilidade, nem segurança. Basta a gente ver o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. A guerra da Ucrânia, a guerra em Gaza, a guerra na Síria, toda a violência que assola a nossa cidade. Por isso que Jesus chorou de tristeza, compadecido com piedade de nós, porque enquanto nós não compreendermos, nós vamos continuar sofrendo. Enquanto nós não conseguirmos amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos continuar sofrendo. Eu sei que ainda é muito difícil para nós fazermos para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para a gente. Mas que a partir da noite de hoje a gente dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Rodrigo? Não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem para nós. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção do Aprendizes do Bem por mais essa oportunidade. Uma boa noite, meu muito obrigado e até breve. Bem, nós que agradecemos. Vou fazer uma breve descrição, tá, Rodrigo? A gente está sentado atrás de uma mesa de aproximadamente 3 metros, com uma toalha estampada, alguns objetos como livros, uns vasos decorativos, um computador onde está escrito seu nome e o tema da palestra. E esse computador tem uma retroprojeção atrás da gente. Tem um celular na sua frente filmando a palestra, que vai ficar disponível no YouTube, tá bem? Tem aproximadamente 40 pessoas aqui no salão, todos com cara de que estão felizes. Eu estou falando dos encarnados, os desencarnados eu não estou vendo. Viu? Isso é uma vantagem de não enxergar. Se eu visse 40 pessoas, provavelmente eu ficaria muito nervoso. Eu estou um pouco nervoso também, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Estão todos felizes e gratos e esperando que você volte logo, tá bem? E aos nossos irmãos que estão assistindo a palestra em casa, muito obrigado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Obrigado.